Boa tarde. Primeiro, parabéns a Carol, ao Fábio. Eu não sei se tem mais alguém ouvindo. Vocês dois, né? A Geise também. Sabia que ela estava lá. Bom, parabéns a todos. Agradeço a presença do Lana também. Vou tentar falar aqui um pouco das pesquisas. Não é pesquisa, né? Talvez seja uma ousadia minha querer falar que uma pesquisa que é desenvolvida reflita a diversidade, né, das pesquisas que nós fazemos no mundo da economia aplicada à agrícola e do meio ambiente. Mas, de certa forma, aí eu acho que foi aqui englobou mais pessoas, né, incluindo o colega Lana e a Camila Vendeu. Todos nós participamos dessa pesquisa. E, primeiro, queria elogiar também a diversidade das apresentações que ocorreram aqui hoje. Né? Mostra, acho que, a diversidade de pesquisas que nós fazemos, tem para todos os gostos, né? Quem quer trabalhar com estudos mais teóricos, quem quer trabalhar com estudos mais aplicados. E o que nós fazemos no núcleo da economia aplicada, o nome já sugere, né? São estudos aplicados e nós exploramos bastante o uso de métodos, né? Para testar as nossas hipóteses. Pela própria formação, né? Dos professores, dos pesquisadores que fazem parte do NEA. Nós não temos só economistas, eu sou estatístico de formação, o Lana é economista, o Zé Maria já saiu, ele é agrônomo, então tem para tudo. Tem o Gustavo que é economista, né? Bom, essa pesquisa é o Adapta Sertão. Acho que tudo que eu aprendi sobre o sertão na minha vida, apesar do meu pai ser nordestino, né, sertanejo, era produtor de algodão, meu avô, ele é um retirante, né, migrou para São Paulo. Mas tudo que eu sei sobre o sertão eu aprendi nessa pesquisa. Acho que são 10 anos de pesquisa com o Daniele, que é uma das pessoas mais exóticas que eu conheci na minha vida. É um italiano que estudou em Colômbia, nos Estados Unidos, acabou com uma cubana e decidiu morar no Brasil. Ele trabalha muito com pesquisas ambientais, né? Ele submetendo projetos, né? O foco dele é trabalhar com pequeno produtor. E esse também é um dos focos do núcleo de economia aplicada, né? Nós sempre nos dedicamos muito à pesquisa com a agricultura familiar no Brasil, né? Apesar de nós também trabalharmos com a agricultura moderna, né? E nós procuramos sempre avaliar impactos de políticas para a pequena agricultura, né? Para o pequeno produtor, né? É correto falar pequeno produtor, não é pequeno, né? Acho que é o agricultor familiar, políticas para o agricultor familiar, como essa política que eu vou apresentar. É um projeto de assistência técnica, basicamente. Isso aqui foi um laboratório aplicado numa região de Quintada, no sertão baiano. Eles conseguiram financiamento para 5 anos de pesquisa. Parece que eles conseguiram muito dinheiro, mas não é barato, né? Você fazer uma pesquisa em 5 anos no sertão com produtores. Então, eles fizeram um laboratório com 100 produtores familiares no sertão. E a ideia do projeto é o desafio que nós estamos enfrentando, que o Paulo já falou, é a questão das mudanças climáticas. Né? Nós temos 2 estratégias. Uma é nós investirmos, sei lá, em carros elétricos, aí seria uma estratégia de mitigação. Eu estou minimizando, eu preciso andar de carro para vir até o Unicamp, mas ao invés de eu vir no meu carro também com uma pegada muito alta, eu vou vir de carro elétrico. Seria mitigação, eu estaria minimizando, né, os impactos que eu causo no meio ambiente. A outra seria a adaptação. O estrago já foi feito, vamos nos adaptar. E essa é a principal missão do Daniele, falando assim, no sertão, o estrago já foi feito. Então, nós temos que fazer os produtores se adaptarem às circunstâncias. Eu vou apresentar alguns dados. Isso aqui é a região de estudo. Aqui tem alguns dados do sertão nos últimos, desde os anos 60. Você pode perceber, esses dados aqui são de... sim. Tá. Eu só quero a apresentação de slides. Se você colocar isso aí, não vai aparecer. Sim. Então, você pode aparecer.
Você pode ser uma pergunta, então, se você esquecer. Pode deixar aí. Bom, os produtores atendidos, né, pelo programa, tem produtores de leite, tem produtores de caprinos, né, cabras, e produtores de bovinos. Né? Nós trabalhamos com os produtores de leite. Nós fizemos essa análise exclusivamente com os produtores de leite. São 100 produtores, 50 eram produtores de leite, os outros 50 eram de caprinos e ovinos. É a principal atividade na região. Para a agricultura familiar, uma das poucas coisas que restou é a produção de leite. Tá? Exige pouca tecnificação, é lógico, você pode tecnificar isso, que nós mostramos no estudo até. Né? Se você comprar um resfriador de leite, isso aí faz uma diferença brutal na vida da pessoa. Mas exige pouca mão de obra, né? Com 2 pessoas você consegue dar conta de uma pequena produção de leite. Eles falam, né, que é o salário deles, a produção de leite. Né? E na hora do aperto eles vendem a vaca, daí na hora do aperto é o quê? É preciso de secas prolongadas. Quando tem 2 anos de seca, a precipitação no sertão é mais ou menos 800 milímetros, é metade do que aqui em Campinas, 1.500 milímetros por ano. É muito pouco, mas como esses dados mostram aqui, acho que não está mexendo agora. Acho que ele pode. Talvez seja bem. Como esses dados estão mostrando, do lado direito nós temos a temperatura e do lado esquerdo nós temos a precipitação. Então, pense esse ponto no meio da barra, é a mediana. Então, isso aí a média anual está abaixo de 100 milímetros. Né? Então, isso aí são dados da média trimestral, desculpa, a média trimestral está abaixo, então multiplica por 4 pelo ano, seria 100, 400 milímetros por ano, e isso tem caído, né, chegou a 50, 200 milímetros por ano nessa região. Então, o sertão, com uma média, historicamente, seria 800 milímetros, e essa região é um pouco mais vulnerável, tem uma média atual de mais ou menos 200 milímetros nos anos 2010. E a temperatura, vocês podem perceber que está sumindo, né, são essas barras aqui na direita. A temperatura subiu mais ou menos 2 graus Celsius nesse período. É bastante coisa. Né? Então, tem que se adaptar. Não tem como mitigar isso aí. Né? E o sertão nordestino é a região árida mais populosa do mundo. São 20 milhões de pessoas que moram lá. Então, tem um questionamento: o que nós vamos fazer com a agricultura familiar do sertão? Tem muita gente morando lá. Está reduzindo o número com êxodo, com queda da taxa de fecundidade, mas mesmo assim tem uma população que vai ficar lá por muito tempo. Então, a proposta desse projeto era prover tecnologias de baixíssimo custo, que seriam aplicáveis no sertão. Né? O Daniel, que é muito claro isso na cabeça, não adianta eu querer, por exemplo, aplicar uma tecnologia israelense de dessalinização da água e aplicar no sertão, porque isso aí não tem como, ninguém vai pagar isso. Importa leite da Argentina e dá uma bolsa de R$2.000 por mês, para o produtor ser mais barato do que financiar essa tecnologia. Então, eles propunham algumas técnicas de baixo custo e ensinaram o produtor a conviver com o semiárido. Primeira coisa que eles falavam: para de desmatar a caatinga, pelo amor de Deus. Nos anos 70, o governo ele dava crédito aos pequenos produtores e você tinha que comprovar a aplicação do crédito. Uma da maneira, a Ana pode falar mais sobre isso, uma maneira de você comprovar é provar que você aumentou a área de pastagem da sua propriedade. Então, não só isso, tá? Mas a própria cultura que se estabeleceu ali, que área desmatada seria símbolo de riqueza. Porque tem uma pastagem grande e posso colocar mais cabeças de gado. Só que, pelo contrário, né, nós fizemos algumas visitas de campo, era impressionante, e ele nos levava a áreas que estavam todas em área desmatada, era um período de seca, não tinha nada, era terra, a pastagem tinha desaparecido. Naquelas propriedades que preservaram um pouquinho de cobertura vegetal, você percebia que tinha área de pastagem aí, então o produtor conseguia, as vaquinhas conseguiam resistir por mais tempo ali, a produção de leite eles conseguiam segurar por mais tempo em períodos de seca. Outra coisa que eles estimularam muito na região, não sei se tem aqui, é a cultura. Essa aqui, ó, Paula, não sei se você já comeu o figo da Índia, que é uma coisa deliciosa, né? É o fruto da palma. Eles utilizam isso para alimentação animal. É lógico que você não vai dar palma só para os animais, você vai ter uma diarreia, você tem que suplementar isso com
clientes, mas a palma também é deliciosa. Se você comer refogado bem feito, assim, é uma delícia, gente. É que nem chuchu bem feito. Refogado. E a palma eles utilizam, então eles ensinaram como cultivar a palma. Tem diferença, porque se você simplesmente plantar a palma, ela também não resiste, gente. Então tem uma maneira de você plantar ela adequadamente que ela resista por 4 anos até sem água. Então, ou seja, são coisas simples que eles ensinavam, tecnologia eles ensinavam a produção para o produtor. Eles apenas falavam, ó, se você precisa de um arado mecânico, compra esse aparelho aqui que tem um custo baixo, você vai numa cooperativa de crédito, pega um dinheiro, eles ensinavam o que eles iam. Lá eles não tinham dinheiro para ajudar no financiamento. Então, isso é mais, os resultados são mais relevantes ainda, né? Você vê que só você passando informação para a pessoa, como que você consegue alavancar a produção dela. E é impressionante que quando... Bom, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a avaliação. Eu não vou entrar muito em detalhes metodológicos, né? Mas aqui tem a amostra que nós acompanhamos. Nós acompanhamos os mesmos produtores durante 9 trimestres. E nesse período nós verificamos como que aumentou a eficiência técnica deles no que se refere à produção de leite, controlando por tecnologias que ele tem adotado, né? A nossa ideia era mostrar que, ó, a cada trimestre de assistência técnica, o técnico do programa eram 4 técnicos para atender 100 produtores. Então, cada técnico era responsável por 25 produtores, eles iam uma vez por mês em cada propriedade. E eu mesmo acompanhei os técnicos, era muito interessante, saber até o nome dos animais, né? Era bem próximo do produtor, né? Eram técnicos que foram treinar, os técnicos que moravam na região mesmo, então isso fortaleceu ainda mais os laços, né, com os produtores. Eles seguiam, né, as orientações desses técnicos, e esses técnicos, então, acompanharam o mesmo produtor durante 9 trimestres, e nós queríamos ver se, ao longo desses trimestres, o produtor foi melhorando, né? Ele aumentou a produção dele com base nos escassos recursos e insumos que ele tem na produção. Aqui o Paulo está lançando mais um pouco sobre isso, é uma fronteira de produção, né, que nós utilizamos dentro da economia. O que nós queremos é um modelo de fronteira estocástica. O Zé Maria também já trabalhou com isso. O que nós queremos saber é se nós estamos reduzindo a ineficiência do produtor. O que seria a fronteira de produção? É como se eu, para cada nível de input, aqui imagine a área, para cada área do produtor eu encontrasse a fronteira seria o máximo que ele conseguiria produzir direito para aquela área, por exemplo. Pode ter outras variáveis, né, insumos, mas imagine o máximo que os produtores conseguiriam produzir. Como que nós estimamos essa fronteira? Com análise de regressão. Nós verificamos a produção dos 100 produtores, dos 50, né, produtores de leite, e a partir do comportamento nós tentamos traçar essa fronteira e depois nós medimos a distância de cada produtor até essa fronteira. Então, essa distância vai ser a medida da ineficiência técnica desses produtores. Então, ela vai me dizer, por exemplo, esse produtor está produzindo 10% abaixo do que ele conseguiria, porque o seu João ali do lado, ele tem o mesmo tamanho de área e ele produz 10% a mais. Então, essa seria a ideia. E nós estávamos vendo essa ineficiência ao longo dos trimestres para ver como se isso estava reduzindo, né? Se nós estávamos tendo uma convergência para a fronteira de produção. Então, é uma amostra de dados em painel. Quem quiser aprender, está convidado a fazer a disciplina de dados em painel. E nós estamos todas as estratégias para ensinar esse modelo. Bom, aqui tem os resultados. Os resultados são preliminares. Acho que nem vou mostrar, porque o tempo já deve estar acabando, né, Carol? Os resultados finais são um outro trabalho. Aqui são resultados preliminares. Então, o resultado não mudou muito. O que nós conseguimos demonstrar é que a cada trimestre que o produtor passava, aumentava em 10% a eficiência técnica deles. A produção aumentava em 10%, a fronteira de produção aumentava em 10%. Né? Então, cada trimestre, você aumentava a produção em 10%. 9 trimestres, quase dobrava, de maneira grosseira, quase dobrava a produção nesse período. Então, isso controlando uma série de características. O cara ele passou a utilizar, por exemplo, uma tecnologia que faz uma diferença é o resfriador do leite. O resfriador do leite faz uma diferença porque ele consegue manter o leite na propriedade e, por exemplo, o intermediário não foi hoje na propriedade, ele caiu tudo.
da produção de leite, então ele consegue manter por sei lá quantos dias o leite. Isso também permite que ele negocie melhor os preços. Daí passa um intermediário, hoje eu estou pagando só 50 centavos o litro. Você vai querer, seu João? Se ele não tem um resfriador, acabou, gente. Ele vai jogar o leite fora. Então, algumas coisas, né, que não são tão caras, eles estimulavam eu não tenho dinheiro para comprar. Então, eles estimulavam a organização em cooperativas, reuniam lá 4, 5 produtores que moravam próximos. Aquela região do sertão é onde o espírito cooperativo está mais desenvolvido por causa de 3... como chama? Esse não é messeiro. Existe o termo. Tem um termo da igreja, isso não é missionários, aqueles que viajam. É missionário, acho. É peregrino, acho que é missionário. Acho que são 3 missionárias que vieram do sul e se estabeleceram lá. Uma virou prefeita, a outra virou dona da pensão e a outra virou chefe da líder da cooperativa. Né? Então, elas tinham esse espírito cooperativo, elas difundiram isso na região e falavam, vamos nos reunir aqui, reúnam 4, 5 produtores e comprem esse resfriador, isso vai fazer uma diferença. Depois nós colocamos variáveis climáticas também, né? O principal risco que tem ali é a temperatura. O aumento da temperatura, para cada desvio padrão de aumento da temperatura, caía mais ou menos 30% da produção. Isso é outro trabalho que nós verificamos. E tem períodos que a temperatura é 2 desvios padrão. Por que desvio padrão? É porque é uma medida relativa, mas são 2 desvios padrão e a coisa aumenta pra caramba de temperatura 2 desvios padrão. Quando está 2 desvios padrão, a temperatura está 2 desvios padrão mais elevada, isso causa o produtor perde 70% a 80%. O animal sofre estresse térmico, assim como nós. Né? Eles não têm cobertura, os produtores têm baia, eles não têm cobertura vegetal, então a vaca fica exposta ao sol. Muitos produtores compraram, vamos falar, não tecnologia, né? Compraram vacas adaptadas a climas temperados. Então, a primeira coisa que eles falaram, essa vaca não é para cá, gente, é do sul, do Grande do Sul, você tem que comprar outra. Então, esse tipo de orientação que eles falavam, qual é o tipo de animal que eles estimulavam a pessoa a trocar o rebanho, aos poucos, à medida que ele ajuda no capital, e trocar o rebanho. Bom, eu acho que eu fiquei feliz, né, com os resultados, acho que são uns 10 anos de parceria com o Daniel. Quem tiver interesse aí na pesquisa, nós continuamos com a parceria com ele, né? Ele está aplicando agora ao mesmo projeto, ele vendeu com um conjunto de prefeituras da Bahia, são 1.500 produtores agora, ele está coletando agora os dados, né, que nós pretendemos analisar ao longo dos anos. O que eu fiquei feliz é que o Daniel falou assim, olha, Alexandre, aquele sotaque dele, mas não sabe onde que é, né? Falou assim, isso que vocês fizeram aqui, com isso que eu estou conseguindo financiar os meus projetos, né? Porque eu chego e mostro aqui, olha aqui, mostraram que realmente cada trimestre aumenta em 10% a produção do leite. E com isso ele está conseguindo vender o projeto dele até para Cargill, para quem está grande produtor, está preocupado também com a adaptação à mudança climática. Então, é uma parte importante do estudo, né? Acho que é você apresentar evidências empíricas. Agora tem uma sardinha para o nosso lado aqui, que é o que nós fazemos. Mas isso é muito importante, tá? A pesquisa e mesmo aqui no caso do Daniel, né, que está preocupado aí com a vida dos... não só ele, né? Todos nós, como os produtores familiares que estão... É o caso mais exposto, né, à mudança climática aqui no Brasil e no mundo todo, né? Então, as regiões mais vulneráveis acabam sendo as mais afetadas pelas coincidências geográficas, né? E eu acho que eles não têm capital, né, para se adaptar às mudanças nesse caso. Mas estratégias que não são tão caras podem fazer um grande impacto. Só isso que eu tinha que falar. Agora, a bola está com você, Leonardo. Em primeiro lugar, agradeço o convite, canal Fábio. Eu tinha preparado uns slides, eu não sei para onde eles foram, e eu estava mexendo aqui justamente repreparando os slides. Então, eles estão aqui, mas eu acho que a gente pode conversar, eu vou seguindo aqui, senão eu vou sair da ponta, entrar. Bom, enfim, essa área, ela está super em evidência com a questão dos ODS, estão tão evidenciados hoje na pesquisa. Vira e mexe tem projetos surgindo para análise de mudança climática e impacto. No Brasil e países em desenvolvimento, isso é super importante, porque para falar da questão agrícola e boa parte da população
é pequeno agricultor e precisa se proteger dessas variações climáticas, só que não é fácil desenvolver pesquisa nisso, porque você precisa de uma série de dados enorme, e o que acontece? O clima vai mudando, mas também você vai tendo adaptações agronômicas, então é difícil você estimar impacto em relação a isso. Então, às vezes aumenta a produtividade mesmo num cenário complicado. Bom, nem precisa dizer que esse é um setor extremamente importante para a economia do país. A gente agora está envolvido numa pesquisa, nós estamos envolvidos numa pesquisa financiada pelo CNPq, que vai estar avaliando dentro do sul de Minas, ali aquela região de cafeicultura, a questão de alteração climática e o quanto o produtor de café, especificamente, está adotando instrumentos de gestão. E ali abre, acho que, grandes frentes de pesquisa. Primeiro é avaliar se está tendo a mudança, qual é a intensidade da mudança. E você avaliar essa intensidade da mudança em fases do desenvolvimento da planta. Então, a gente está, nesse momento da pesquisa, avaliando condições de temperatura e de pluviosidade nas fases críticas do desenvolvimento do cafezal. E, a partir daí, você avaliar a efetividade de instrumentos de gestão. E nessa avaliação de instrumentos de gestão, além de você verificar instrumentos como esse, você também verificar a indução da adoção por esse agricultor, por esse pequeno agricultor, ou, às vezes, até mesmo grande agricultor. E aí entra um outro campo de análise que eu tenho trabalhado, que é o comportamento do agente. Como que esse agente se comporta perante o risco que é colocado. Primeiro, ele percebe o risco. Ele percebe que está tendo mudança climática. Segundo, qual que é a aversão dele a risco? Ele é menos ou mais avesso a risco? Porque dependendo qual que é o coeficiente de aversão dele a risco, ele toma alguma ação de gestão ou não. E terceiro, qual que é o excesso de confiança dele perante a gestão dele? Então, existem uma série de vieses comportamentais que a economia comportamental tem tratado que induzem ou não uma ação desse agente. É claro que nessa pesquisa a gente não conseguiu trabalhar isso. Nessa do café, a gente vai avaliar a percepção do cara à mudança climática, a percepção do agricultor à mudança climática, e a gente vai tentar, e aí com metodologias diversas. Metodologia que vai da parte estatística até a análise do discurso, que é uma pesquisa multidisciplinar. E, a partir daí, avaliar se essa pessoa, se esse agricultor está fazendo algum tipo de gestão dessa propriedade, desse risco. Desde a adoção de tecnologia apropriada para mitigação, até gestão de... Aí os termos são diferentes, né? Aqui a literatura coloca que a gente tem 3 termos. Primeiro é prevenção, segundo é mitigação, e terceiro é enfrentamento. Enfrentamento é quando a vaca... O que você faz quando o negócio estourou. Então, é possível analisar as características da pessoa, as características socioeconômicas, as características comportamentais, para ver a leitura do cara a risco e ver a leitura da pessoa para tomar decisão para enfrentar esse risco. Eu tenho ficado bastante impressionado quando a gente vai em congresso de economia agrícola, principal deles ali nos Estados Unidos, na Associação de Economia Agrícola Norte-Americana, a quantidade de artigos que tratam dessa questão da avaliação do comportamento do agente frente ao meio. Né? O que leva esse agente a agir
por exemplo, frente ao risco climático. Enfim, a gente tem trabalhado nisso, tem adotado essas diferentes metodologias. A dificuldade aqui, dados, pesquisa primária, não é fácil, né? Você buscar dados junto a agricultores não é algo tranquilo, não é trivial, mas uma pesquisa como essa, você sai com o sentimento de que você está efetivamente ajudando, porque você vê uma coisa prática sendo adotada que vai de encontro ao bem-estar daquele agricultor tão carente mesmo dentro daquela região. Né? Técnicas muito fáceis de serem adotadas que os tornam mais resilientes. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Bem,